Um piloto que não vencia desde 2024 e um dos piores problemas eletrônicos que a Fórmula 1 já teve em toda a sua existência. Tá sabendo do que rolou? Não? Então entra no carro, aperta os cintos porque estamos largando da pole para falar do Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone. Senhoras e senhores, tivemos no último final de semana o Grande Prêmio da Inglaterra ou o Grande Prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone. Silverstone que é extenso, desafiador e intimidador. O circuito em si, o terreno do circuito é gigantesco. E tivemos aí quase 600 mil pessoas que passaram pelo circuito durante os 3 dias do final de semana. Silverstone é tão grande, mas tão grande que se você já foi até Interlagos e achou Interlagos grande, eu acho que cabem aí umas 2,5 até 3 Interlagos dentro do circuito inteiro de Silverstone. E é um circuito que traz esse charme histórico para a Fórmula 1 porque é um circuito onde a Fórmula 1 se criou e se estabeleceu e até hoje as curvas não carregam números, elas carregam nomes. Assim como Suzuka, assim como Interlagos, assim como Spa. Então é um circuito de verdade para pilotos de verdade. E no final de semana de corrida tivemos também uma sprint, onde Hamilton e Ferrari surpreenderam e passaram a andar ali de igual para igual ou até na frente das Mercedes. Como eu havia dito no vídeo anterior, o Hamilton é um cara que tem a manha de Silverstone. Não é à toa que são 9 vitórias no circuito inglês. Na primeira parte do Sprint Qualify, a gente meio que já sabe o que pode acontecer. E de novo, tivemos as duplas da Haas, da Cadillac e da Aston Martin caindo na primeira parte do treino. Na segunda parte do treino ali ficou meio aquela salada de vai, não vai, passa, não passa. E no Q3 a gente já sabe que a gente vai ter aí as 2 Mercedes, as 2 Ferraris, as 2 McLarens, as 2 Red Bull e aí quem aparecer nesse meio todo. Que nesse caso foram as 2 Racing Bulls. E como eu disse, o Hamilton e a Ferrari vieram muito fortes para este grande prêmio e o Hamilton foi lá e fez a pole position no Sprint Qualify. Depois vieram Antonelli, Verstappen, Leclerc e George Russell entre aí os 5 primeiros. Russell não conseguiu tirar toda a performance do carro de novo durante a classificação. Enquanto isso, Hamilton, Antonelli e Verstappen faziam a diferença e levavam seus carros à performance extrema. A corrida sprint tinha tudo para ser muito boa, porque a diferença de tempo do Antonelli para o Hamilton não era muito grande e também não era muito grande em relação ao Verstappen, então parecia que ia ter ali um bolo bem legal para a gente ver na disputa pela primeira posição. O problema que nós tivemos para 2026 é que o regulamento é muito baseado na capacidade de bateria de cada carro. Então nós tivemos o Hamilton e o Antonelli desgarrando do restante do pelotão e naquele bolo entre o terceiro e o sexto colocados, nós tivemos disputas de posição de maneira artificial. Um piloto passando na reta dos boxes antiga, antes da Copse, e aí sendo repassado por conta da bateria na reta do hangar. E depois um terceiro piloto vindo na reta chamada Lewis Hamilton, que é a reta dos boxes atual, e fazendo uma outra ultrapassagem. Ou então chegando muito próximo para fazer uma ultrapassagem nas próximas curvas. Então, 3/4 da corrida sprint foram baseados na performance de bateria e nas ultrapassagens artificiais que estavam acontecendo. E o Hamilton e o Antonelli estavam tão na frente que em 5 voltas eles abriram 5 segundos dessa disputa que eu acabei de falar. E foi só na volta 8 que o Antonelli conseguiu fazer a ultrapassagem em cima do Hamilton e manter-se ali no primeiro lugar. No segundo terço dessa corrida sprint, o Russell e o Verstappen começaram a travar uma disputa de posição ali e o Russell conseguiu fazer essa ultrapassagem em cima do Verstappen. Mas ali já apontava um problema com a Red Bull. A Red Bull estava com problemas de utilização da energia da bateria para a potência elétrica do motor. Na volta 13 as posições se estabeleceram e aí nós tivemos Antonelli, Hamilton e Norris como os 3 primeiros da corrida sprint. Passando para a classificação da corrida principal, nós quase tivemos de novo os mesmos pilotos caindo no Q1.
A diferença dessa vez foi que o Colapinto errou na tentativa de fazer sua última volta e aí o Berman conseguiu passar para o Q2. O Q2 foi muito disputado para ver quem conseguia passar ali para o Q3 e o Bortoleto quase, ele estava ali para morder essa posição, mas infelizmente não conseguiu. No Q3, a diferença de tempo já não era tão grande em relação ao Q2. E aí nós achávamos que o Hamilton poderia fazer a pole position, que o Leclerc poderia fazer a pole position, o Verstappen, que ainda sofria com problemas da bateria, já estava fora dessa disputa, e aí vem o Antonelli e acaba com a festa da Ferrari, fazendo a pole position, seguido de Leclerc, Hamilton, Russell e Hadjar. De novo, o Russell não consegue tirar a performance do carro da Mercedes durante a classificação no mesmo final de semana. O que seria preocupante para o campeonato do inglês se não fosse o que aconteceu na corrida. Indo para a corrida, o Antonelli vai e me larga mal. É ultrapassado por Hamilton e é ultrapassado por Leclerc. No final da primeira volta, nós temos as duas Ferraris, as duas Mercedes e as duas Red Bulls entre os 6 primeiros. E já nesse comecinho aparece ali uma mensagem que é uma mensagem que a gente não queria ver. Hamilton estava sendo investigado por ter queimado a largada. O que realmente aconteceu. Não que tenha acontecido dele queimar a largada em si, mas ele soltou a embreagem um pouquinho antes, o carro deu uma puladinha, ele freia e depois ele larga como todo mundo. Mas essa puladinha já é o suficiente para que o Hamilton seja punido com 5 segundos. Mesmo assim, o Hamilton se mantém à frente do Antonelli, que só vai conseguir fazer a ultrapassagem na volta 11. Depois que faz a ultrapassagem também, o Hamilton não consegue brigar de igual para igual com o italiano. Na volta 12, ou seja, no primeiro quarto da corrida, a diferença entre os 7 primeiros é de 14 segundos. E depois do Norris, que era o 7º, pro 8º, que era o Lawson, era de mais 10 segundos. 24 segundos entre Antonelli e Liam Lawson, em apenas 12 voltas. A diferença de performance da Fórmula 1 atual, das equipes grandes para as equipes médias, para as equipes pequenas, é um abismo. Já não existe mais aquela paridade, aquela disputa entre os carros e aquela surpresa que poderia sair, que é o que acontecia até o ano passado. Na volta 17, o Verstappen parte para cima do Russell e faz uma ultrapassagem antes da Copse, na antiga reta dos boxes. E aí, no final dessa mesma volta, o Verstappen já vai e entra nos boxes. O que é meio estranho, porque, pela estimativa da Pirelli, a janela ideal de pitstops era entre a volta 24 e a volta 35. Seriam aí ainda mais 7 voltas até chegar no começo da janela de pitstops ideal planejada pela Pirelli. E a gente vê também que isso não afetou apenas o Verstappen, porque o Hadjar parou na volta 20. Então, tinha alguma coisa ali da Red Bull tentar uma estratégia de 2 paradas, já que eles tinham pneus duros e pneus médios novos, que poderia ajudar na reta final da corrida. E aí, trazendo de novo a estimativa da Pirelli, na volta 24, tanto o Hamilton quanto o Russell entram nos boxes para fazer as paradas de boxe. O Hamilton veio no rádio para falar que ele queria ficar na pista para alongar esse primeiro stint e tentar fazer uma estratégia diferente, já que ele tinha que pagar os 5 segundos de punição. Mas é aquela coisa, Ferrari é Ferrari, chamou ele junto do Russell e, tendo que pagar a punição, o Hamilton volta 1,5 segundos atrás do Russell. Os dois voltam atrás do Verstappen, que já tinha feito a parada de boxe, mas com pneus 7 voltas mais novos. Ou seja, mais para frente no stint, eles teriam vantagem sobre a Red Bull. Na volta 27, o Antonelli vai no rádio e fala com a equipe para eles ficarem de olho nessa diferença do Russell, do Leclerc, do Hamilton e tudo mais, para não haver um undercut, já que o tempo médio perdido em parada de boxe é aí de aproximadamente entre 20 e 22 segundos para Silverstone. Então o Antonelli estava pedindo para a equipe ficar de olho nesse tipo de detalhe para ele não ser ultrapassado a partir do momento que ele fizesse a parada de boxe. E olha, o Antonelli não vai parar por enquanto ainda não.
Na volta 29, o Norris para nos boxes e aí nós temos uma briga entre Russell e Hamilton. E é meio que um espelho daquilo que estava acontecendo na corrida sprint, porque o Hamilton passa o Russell antes da Copse, mas na reta do hangar o Russell vai lá e retoma a posição do Hamilton. No meio dessa briga, a equipe chama o Russell no rádio e fala que ele vai ter que fazer uma segunda parada, porque ele está com um pequeno furo no pneu e isso aí poderia acabar com a corrida dele. E nessa daí, o Russell, que estava brigando pelo quarto lugar, já teria ficado lá para trás, porque teria que fazer uma parada a mais do que a maioria dos outros pilotos que estavam ali no entorno dele. E na volta 35, finalmente o Antonelli faz a parada dele de box. Ou seja, ele teria pneus 10 voltas mais novos e poderia partir para cima dos pilotos que estavam ali na frente, principalmente na parte final do stint. Tanto que ele volta a 7,5 segundos atrás do Leclerc e teria que tirar essa diferença na pista. Enquanto isso tudo estava acontecendo, o Hamilton vinha perseguindo o Verstappen, mas naquela meio que cozinhando. Sabia que a Ferrari tinha um pacote melhor do que a Red Bull para Silverstone, tinha pneus mais novos e sabia que o Verstappen teria que parar. Então, não fazia sentido o Hamilton gastar os pneus dele tentando ultrapassar o Verstappen, depois ser ultrapassado e por aí vai. Então ele vai ali cozinhando o Verstappen até que na volta 38, o Hamilton, se valendo de pneus mais novos e de uma performance melhor do carro, faz a ultrapassagem em cima do Verstappen de uma maneira até mais tranquila, sem muito risco. Na hora que o Hamilton passa o Verstappen, o Hülkenberg tem que parar o carro para abandonar, vem o safety car virtual e o Verstappen vai e cai direto para o box, o que ajuda a Red Bull a perder menos tempo de parada e colocar o Verstappen numa posição estratégica melhor do que os pilotos que ele estava disputando ali na pista, porque ele vai ter pneus mais novos, serão pneus médios e aqueles pneus médios que a Red Bull tinha que eram novos. Zero bala. Então poderia partir para cima sem muito peso na consciência. Era só acelerar. Na volta 41, o Antonelli diz que alguma coisa quebrou ali no carro e ele não está conseguindo mais contornar as curvas. Ele vai, para no box, a equipe troca os pneus e a asa dianteira e manda ele de volta para a corrida. Ele não consegue de novo contornar as curvas e aí ele vai somando limites de pista. Nesse meio tempo, ele ainda fala para a equipe que, olha, vou tentar continuar até o final da corrida porque vai que eu consigo marcar aí 1 ou 2 pontos, é importante para o campeonato. A equipe pede para ele voltar para os boxes e abandonar, mas o italiano insiste em continuar na pista. Enquanto o Antonelli está tentando controlar o carro na pista e tudo mais, a equipe vem e fala que um dos defletores do duto de freio quebrou. E é isso que está causando a perda de performance e a dificuldade de guiar o carro. Antonelli entra nos boxes de novo, a equipe arranca a parte que está quebrada e ele volta para a pista. Como o carro de Fórmula 1 é um carro que é muito sensível a esses adereços aerodinâmicos, o Antonelli ainda continua tendo algum tipo de dificuldade e continua saindo da pista. E aí vem o comunicado que o Antonelli receberia uma punição de 5 segundos. E nessa situação estava tudo bem, porque o Antonelli estava fazendo tempos melhores do que os pilotos que estavam vindo atrás dele. Então ele conseguiria ali ficar entre o 7º e o 8º lugar. E aí na volta 48 o Verstappen roda e bate na stall e traz o safety car para a pista. Nisso, vários pilotos entraram no box para fazer a parada e voltar com pneus ou novos ou pneus macios. Numa dessa, Leclerc e Russell ficaram na pista e o Russell, passou ali e foi para segundo lugar. Então tínhamos Leclerc, Russell e Hamilton nas 3 primeiras posições. O Hamilton e os outros pilotos que pararam estavam contando que eles teriam aí 1 ou 2 voltas para tentar o tudo ou nada e fazer ultrapassagens na pista com essa diferença de pneus. E aí, a 3 voltas do final, vem a mensagem para os pilotos que tomaram uma volta passarem o safety car e virem para o final da fila, e a 1 volta do fim vem a mensagem de que o safety car sairia e teríamos a corrida retomada para uma última volta, aquela de tirar o fôlego. Mas um problema eletrônico aconteceu na direção de prova e o safety car não teve essa comunicação.
Então o safety car permaneceu na pista e a corrida terminou em bandeira amarela. O pódio, obviamente, foi feito por Leclerc, Russell e Hamilton. Antonelli, que tentaria ali, né, tirar o coelho da cartola para estar 5 segundos à frente, terminou em 14º lugar. E aí isso dá uma sobrevida para o Russell, que não fez boas classificações durante o final de semana, não fez uma boa corrida sprint e não vinha fazendo, né, de toda uma excelente corrida também. Então, Russell ganha uma sobrevida com esse resultado em Silverstone. Mas a gente precisa falar de um detalhe que vem atormentando Max Verstappen: a asa traseira da Red Bull. Tanto a classificação da Áustria e este acidente em Silverstone foram causados por aquela asa que é a boca de tubarão aberta, que não fechou no tempo certo para que o carro não perdesse pressão aerodinâmica na traseira. Então, tanto agora em Silverstone quanto na Áustria, a asa ainda estava fechando, tinha um espaço maior do que deveria para passar o ar, e aí causou uma instabilidade na parte traseira do carro, fazendo com que o holandês rodasse. Isso, aliado aí a rumores ligando o Verstappen à McLaren, faz com que a gente comece a prestar mais atenção no mercado de pilotos para 2027. Mas eu não vou entrar em muito detalhe agora não. Vamos deixar essas próximas corridas rolarem para a gente ver o que pode acontecer. Então, já que agora a gente só vai ter corrida junto com a final da Copa do Mundo no dia 19 de julho, deixa aqui nos comentários o que você achou do Grande Prêmio da Grã-Bretanha, ou o Grande Prêmio da Inglaterra, ou o Grande Prêmio de Silverstone. O que você acha que pode acontecer com o Verstappen e sobre essa falha e esse anticlímax do safety car que deveria ter saído, mas não saiu. Se você chegou até aqui, muito obrigado, mas não se esqueça, deixa o like também e se inscreve no canal. Nós voltamos aqui no Largando da Pole para comentar o Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps. Até lá, um abraço.